Olá, boa noite, tudo bem? Nós já vamos começar. Não sei o seu nome. Oi, Débora, tudo bem? Olá, para vocês que estão entrando, Carol, tudo bom? Boa noite. Nós já vamos começar. Se você conhece alguém que possa interessar esse convite, o convite que eu vou fazer para vocês de uma vivência no dia 24 de junho. E eu vou explicar aqui direitinho todo esse trabalho que será feito. Então, se você conhece alguém que possa interessar, pode mandar um aviãozinho, enquanto a gente vai esperando as crianças. Olha lá, Carol, eu olhei para você e falei crianças, as pessoas irem entrando. Nessa noite de outono, uma noite fria aqui em Curitiba, mas o frio faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Então, eu já faz algum tempo que eu venho aqui fazendo post para reservar a data do dia 24 de junho, né? E então hoje eu vou apresentar para vocês a minha proposta dessa vivência que a gente vai fazer dia 24 de junho. Vai ser uma vivência presencial aqui em Curitiba, de uma manhã inteira, das 8h30 ao meio-dia. Mas antes de eu apresentar a minha proposta, eu elenquei algumas situações, alguns fatores. E eu vou falando aqui e você vai anotando para ver se faz parte da sua vida essas situações, se você se identifica com alguma delas, tá bom? Eu, durante todo esse tempo, eu fui falando sobre essas questões, essas situações. Então agora eu vou falar e se você se identificar com uma delas, vá anotando e no final você vai me dizendo, tá bom? Então a primeira delas é: quantas vezes no dia que você pega o seu celular sem perceber? Que quando você vê, você já tá com o seu celular, já tá com o dedo lá passando ali nas redes sociais ou no WhatsApp mesmo sem ter uma intenção. Então às vezes eu pego o meu celular, porque isso acontece comigo, né? Então eu queria saber se acontece com vocês também. Eu pego o meu celular de uma forma inconsciente, de uma forma automática e nem percebo que eu estou pegando o celular. Então essa é uma questão, se isso acontece com você. Se acontece, anota aí. Questão número 1. Situação número 2. Se você está ou se encontra ou se percebe em alguma situação de estresse. Primeiro que às vezes, a gente sempre tem situações de estresse, né? O estresse faz parte da nossa vida porque tem muitos estressores externos e estressores internos, que fazem com que a gente fique um pouco mais nervosa, às vezes a gente está nervosa e não sabe por quê. Então os estressores fazem parte da nossa vida. Então, o Kabat-Zinn, que é um autor dentro do Mindfulness, ele fala sobre os estressores e a forma que eles atingem a gente de uma forma muitas vezes inconsciente. Então, às vezes a gente tem uma dor, a gente tem uma sensação, um pensamento, e ele pode vir de algum desses estressores. Então, esta é a segunda situação. Você se percebe no teu dia a dia com momentos estressores, com momentos de tensão e não sabe de onde vem, ou sabe de onde vem, tem consciência, não tem consciência. Se tem aí, marque aí também mais uma das situações. A terceira situação é se você se percebe de alguma forma ansioso ou ansiosa. Se você se sente ansioso ou ansiosa, como que eu vou me perceber ansioso ou ansiosa? Quando eu estou muito lá no futuro, pensando nas coisas que nem aconteceram. Às vezes eu quero arranjar soluções para tudo. Eu fico pensando naquilo que possa ser, naquilo que possa acontecer. E isso gera ansiedade. E toda ansiedade traz um desconforto, algum desconforto aqui, alguma percepção corporal. Não sei se você consegue perceber e se você já se sentiu de uma forma com ansiedade. Tem aquela ansiedade também que você não tem o controle, que você fica coração acelerado, enfim.
Então, e a ansiedade, ela está muito relacionada ao estresse. Às vezes as pessoas têm crises de ansiedade e nem sabem a causa, nem sabem o porquê daquela crise. Mas são tantos estresses, às vezes tão pequenininhos, que vão sendo depositados, que não vão sendo olhados, que vão sendo depositados, que chega uma hora, buf, dá aquele boom de estresse. O Guilherme tá falando, tudo bom, Guilherme? Eu percebo sim, estou tentando lidar com essa situação. Sim, é bem comum. E eu acho que nesse tempo que a gente tem hoje, primeiro, já é algo que já vem faz tempo, né? Mas eu acho que a pandemia deixou muito isso mais evidente. E eu tenho visto uma amiga minha até final de semana passada, uma amiga super, super tranquila, enfim, uma pessoa ágil, né? E ela teve uma crise de estresse, ela achou que ela fosse infartar, ela foi até para o hospital e tudo mais. Mas esse tipo de crise, esse tipo de ansiedade, porque hoje eu tenho conversado, muitas pessoas vêm falar para mim que estão muito ansiosas. Eu sempre fui muito ansiosa. A ansiedade foi sempre algo que fez parte da minha vida. E eu tinha como fuga a comida. E eu não achava, eu falava, imagine eu, né? E hoje eu percebo que eu comia com emocional total. Mas eu só fui perceber depois que eu fui me trabalhar. Então a ansiedade é uma doença muito presente no nosso dia a dia. E quando a gente não consegue focar no aqui e agora, a gente está lá no futuro, lá em outras situações, que as situações que nem aconteceram, isso pode gerar estresse. Os nossos pensamentos podem ser geradores de estresse e de ansiedade. Então, ficar de olho. Então, se você sente isso, como o Guilherme falou aqui, anota mais um tiquezinho. Então, eu já falei de estar no celular sem perceber e pega aquele celular e fica no automático no celular sem perceber. A questão da ansiedade, do estresse. A quarta que eu vou falar para vocês é quando a gente sente que o tempo está correndo tanto e parece que o dia com 24 horas fica pequeno demais para mim. Acontece isso aí com vocês também? Eu tenho tantas coisas para fazer e quando eu vejo, já está meio-dia, já são 6 horas da tarde e eu não dei conta de terminar de fazer aquilo que eu precisava. Então é outra questão que eu trago aqui para vocês, para ver se isso também acontece com vocês. Porque se acontece, é um sinal de alerta. Fiquem alerta, porque a gente tem que olhar um pouquinho também de como a gente tem percebido esse tempo, né? Então, essa é a quarta situação, a do tempo. Seu tempo está correndo mais do que você precisa. A quinta situação é uma que também vejo que é super comum. Quando chega no final do dia, você já está na exaustão. Quando chega no final da semana, quando chega sexta-feira, você está assim já no teu limite do limite. Domingo à noite, você, meu Deus, amanhã já é segunda-feira. Quando a gente vê, acabou o mês, mais um mês se passou. E hoje a gente já está no meio do ano. E se nesses finais, ou no meio do dia, no meio da semana, se tem picos de exaustão, quando você sente que a tua energia está esgotada, também é um sinal de alerta. Não é normal. Eu sentia muito isso, eu passei anos e anos e anos sentindo essa exaustão. E hoje eu não sinto mais. Eu crio estratégias para mim, para que eu possa me colocar de uma forma que eu não... Eu tenho alguns rituais durante o meu dia e que daí eu não fico dessa forma tão exausta, né? Então a exaustão é outro sinal que as coisas não estão indo bem. Outro deles é como anda o seu sono. Então, quando a gente acorda e a gente vê que a gente teve uma noite de sono e a gente ainda está com sono, não é normal. Não é normal sentir sono no meio do dia. Quando eu sinto sono no meio-dia, quer dizer que a minha noite de sono não está boa. Às vezes eu durmo as 8 horas de sono, mesmo assim eu estou muito cansada.
Então aquele cansaço é o sono mesmo, né? O cansaço a gente já falou, mas agora a gente está falando do sono. Não é normal a gente sentir sono durante o dia. Então é algo que você também precisa ver. Se você tem sono, se as 8 horas que você dorme não estão sendo suficientes, se você dorme 10 horas e mesmo assim tem sono, se você dorme sentada, né, no meio do dia, isso não é normal. Alguma coisa está errada e deveria ser olhada e percebida para ver se realmente está acontecendo alguma questão do sono. Então essa é a 6ª situação. Então a gente já falou do celular que a gente pega no piloto automático sem perceber. Nós já falamos das situações de ansiedade, das situações de estresse, do tempo que está passando muito rápido e a gente não consegue dar conta e não se percebe. A questão de chegar ao final do dia, ao final do mês, no final do meio do ano e a gente já está na exaustão. Se isso acontecer com vocês, vão anotando aí, vão me dizendo se isso acontece. Falamos agora a questão do sono, de sentir sono durante o dia, de sentir sono logo que acorda. Claro que vai chegando à noite, é normal ter sono. Não é normal a gente ter picos de sono durante o dia, porque isso quer dizer que a nossa noite não está sendo bem dormida. Outra questão, vocês sabem qual é o dia do ano? Quantos dias já passaram do começo do ano até agora? Alguém sabe me dizer? Nós já passamos, hoje, né, é o 70º, vou falar em números, tá? Você não vai fazer muito difícil. Número 164, já passaram 164 dias do ano. E eu peço que vocês parem só um pouquinho para pensar. O que eu fiz nesses 164 dias do ano? Como que eu me percebo nesse tempo? Porque quando começa o ano, o Guilherme disse que não sabia, né, Guilherme? Quando começa o ano, a gente não faz 1000 planos. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano vai ser assim, esse ano vai ser assado. Quando a gente chega no meio do ano, e é por isso que eu estou falando sobre isso agora, bem no meio do ano, porque a gente vai vendo que lá muitas coisas dos planos que a gente fez, a gente nem começou a fazer. E a gente já está na metade do ano. Como eu falei anteriormente, o tempo está voando, o tempo está passando, o tempo está assim. E a gente não está se percebendo. Então é algo que eu penso bastante sobre isso e aí a gente vai pensando qual é a qualidade de tempo que eu dou para mim. Qual é a qualidade de tempo que eu estou vivendo. Como eu estou me percebendo nesse meu tempo que eu estou vivendo. Então essa é uma questão para a gente pensar. Nesses 164 dias, o que eu fiz? Obrigada, Gui. O que eu fiz nesses dias? Como que está o meu corpo? Como está a minha mente? Como estão as minhas emoções? A 8ª questão e última que eu trago aqui para vocês refletirem. Está difícil vocês pararem? Quando a gente pensa que o dia está ficando curto, que as 24 horas estão sendo pequenas, é porque eu não paro. Porque eu não consigo parar. Quando eu tenho 1000 tarefas e eu tenho que dar conta. Então, olha como as coisas vêm todas sincronizadas dentro daquilo que eu estava falando antes. Eu tenho muitos afazeres, eu não consigo dar conta. O que vai gerar em mim? A ansiedade. É que para mim, a ansiedade eu sinto aqui, né? Aqui no peito. Então vai gerando ansiedade, vai gerando aquela coisa que parece que a gente nem respira porque eu tenho que fazer muitas coisas. Então esse é um fator. E um outro fator é quando essa ansiedade, esse tempo, essa angústia elas são os estressores. Porque elas vão entrando lá bem devagarinho, a gente não vai percebendo. E esses são os nossos estressores. Então, para você ver que essas 8 situações que eu falei aqui para vocês, elas estão todas interligadas.
Porque a gente não para, porque o mundo não deixa a gente parar. Nós estamos vivendo numa sociedade que exige o tempo inteiro que a gente esteja em ações, em compromissos. E como que eu lido com isso tudo? O meu corpo sente. E o que acontece? Quando eu estou com estressores externos, não sei se vocês sabem, mas o estresse vai alterar a minha imunidade. Quantas vezes a gente vai ficando doente? E as doenças têm todas a ver com a nossa questão emocional, de como o nosso corpo está recebendo essas demandas e tudo mais. Eu estou lendo o livro do Wallace Lima, já falei isso na outra live no domingo, O Poder da Autocura, e ele fala bem sobre isso, né? Dessas questões dos estressores que diminuem a nossa imunidade. E daí? A gente fica doente. Gripe, dor aqui, dor ali, coisas mais sérias. É pra gente pensar um pouquinho. Que tipo de vida que eu estou levando? Que tipo de vida que eu quero levar? Será que eu quero chegar hoje no dia 164 do ano? Cansada? Exausta? Deixa eu ver o que o Guilherme falou aqui. E a grande verdade. Acho que o tempo voa e nem percebemos. Questão de estresse, questão de ao pensar em si. Você me fez pensar. Obrigado por compartilhar seus ensinamentos. Muito válido. Obrigada, Guilherme. Que bom, né? A gente vai percebendo. São coisas que a gente não percebe. É quando a gente fala que a gente está no piloto automático. Isso que é piloto automático, porque a gente não percebe. As coisas vão acontecendo. E a gente fica doente. A minha mãe sempre fala isso, e eu aprendi com ela, que quando o corpo pede pra gente parar, é um alerta. Alguma coisa eu preciso dar uma olhada. Se eu fico doente de alguma forma, parou. Se o corpo manda parar, é porque o negócio está agitado demais. O que eu posso fazer por mim para melhorar? Então, são essas 8 questões que eu trago para vocês refletirem, para a gente pensar que vida que a gente está levando, de que forma que eu estou olhando. Eu já há 3 anos e meio, eu estou na busca. Claro que eu acho que 3 anos e meio é muito pouco tempo para a gente ainda se conhecer e para a gente buscar coisas novas, mas eu tenho estudado bastante e tenho feito muitas vivências. E as vivências que me trazem o maior significado, porque eu estudo bastante. A teoria é bem importante, mas quando eu estou na vivência, quando vem aquilo do sentir, aquilo assim que não tem palavras para explicar, não sei se vocês já fizeram algo que assim chego no final, eu não consigo nem ter uma palavra para explicar o que eu vivi. Então, são essas vivências que me trazem muitos insights, porque é necessário parar. Eu não sei se vocês têm percebido. Hoje ainda postei até um vídeo. Às vezes eu mando assim, pare um pouquinho, respire 3 vezes e volte. Volte para os seus afazeres. Pare. O dia tem 24 horas e eu não preciso estar em ação o tempo inteiro. Essas paradinhas são tão importantes, elas são tão eficazes. Eu digo, se eu fosse médica, eu ia dizer assim, prescrição médica, pode anotar aí. 3 paradas do dia, 3 respirações profundas, 3 vezes ao dia. 3 respirações profundas, 3 vezes ao dia. Mas respiração consciente, é você fechar os olhos, se perceber, respirar fundo, sentir ali a tua presença e depois continuar o seu dia. Então, para mim, essa porque a respiração está dentro da gente, não custa nada, né? Então, para mim, esse é a melhor estratégia para a gente perceber e a gente dar uma paradinha. Então, aí, assim, eu acho que a gente pode começar a pensar do que eu vim falar aqui. Qual é a minha proposta que eu tenho para fazer aqui para vocês? Então, para quem está chegando agora, só para vocês saberem, eu falei de 8 situações do dia a dia que nos deixam mais estressadas, ansiosas, que a gente vê que o tempo está passando, está voando.
E agora eu vou contar um pouquinho do trabalho que eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Deixa eu ler ali o que a Ana está falando. Você não imagina o quanto me ajuda a escutar. Ai, querida, que bom, seja bem-vinda. Então vamos ver se você vai gostar da minha proposta. Que bom, Guilherme, vamos ver. Ó, Guilherme, não é só para mulheres a minha proposta, hein? Todo mundo, às vezes as pessoas pensam que eu só trabalho com mulheres. Não, já tive homens que trabalharam comigo, sim, que participaram. Eu tenho vários trabalhos, até agora eu deixei ali no meu feed, cada cor é um trabalho diferente para vocês conhecerem tudo que eu faço, para até deixar um pouquinho mais organizado. E hoje eu vou trabalhar, vou propor aqui para vocês, é uma vivência, é diferente desses outros trabalhos que eu faço, porque eu tenho as jornadas que duram 6 semanas, eu tenho a mentoria, que daí a gente faz um programa só para você, inclusive tem uma live no domingo eu explico bem como ela é, tem as propostas de mindfulness para meditação. Agora a proposta que eu tenho hoje é pro dia 20, é uma manhã do dia 24 de junho, é uma manhã que vai começar às 8h30 até o meio-dia, é uma vivência de quietude. Por que eu chamei de quietude? O mundo eu queria que vocês percebessem os lugares que vocês frequentam, com pessoas que vocês estão. Quando a gente está em lugares muito agitados, quando a gente está com pessoas muito agitadas, perceba-se, por exemplo, hoje. Quantas pessoas que você conversou hoje que reclamou que estava frio, que reclamou que estava com frio? Hoje eu passei o dia praticamente sozinha, eu falei com umas 2 ou 3 pessoas, mas nos grupos do WhatsApp, cheio de gente. Meu Deus, que frio, meu Deus, quando veio o verão. Gente, o outono, o inverno faz parte, é ciclo, a gente precisa ter, faz parte, a gente tem que vivenciar. No lugar de a gente reclamar porque está frio, que tal agradecer que eu tenho uma casa, que tal agradecer que eu estou com uma roupa, que eu estou quentinha, que eu não estou na rua. Que tal colocar um agasalho no carro e poder entregar para quem realmente está passando frio quando você passar pela rua? Então isso que eu estava falando, a gente está num momento com pessoas, em situações de pessoas que reclamam tanto, que quando você vê, você também está reclamando. Eu tive um insight uma vez, quando a minha filha chegou para mim, há uns 5 anos atrás. Ela falou assim: mãe, você já reparou como você reclama? Foi assim como se fosse uma facada. Oh, meu Deus, socorro! Aí eu falei: meu Deus do céu, eu não percebia que eu reclamava. Vocês podem perguntar para as pessoas que convivem com você para ver se elas percebem se você reclama, porque eu não percebia. E a minha filha teve um dia que ela me deu um basta. E isso foi uma das questões assim bem fortes que me fez começar a pensar em muitas coisas da forma que eu estava levando a minha vida, que era muito diferente do que eu levo hoje. Então, quando a gente vai percebendo o ambiente que a gente está, as pessoas com que a gente convive, a gente vai vendo que a gente vai ficando muito mais agitado, agitada, do que a gente poderia ser. Aí é que eu vou trazer esse convite da quietude, para sair um pouquinho desse mundo que exige tanto de você, dessa tua mente que parece, não sei se a de vocês parece, porque a minha parece, às vezes um monte de macaquinho que parece que estão lá tudo pulando, aqueles macaquinhos pulando, e a gente não sabe para onde ir, porque a mente vai para cá, vai para lá. A gente tem mais de 47 mil pensamentos por dia. Vocês já pensaram? Vocês já pararam para olhar os seus pensamentos? Então a nossa mente, ela comanda muito, e a nossa mente faz com que a gente não viva no real, porque ela nos leva para o futuro, ela passeia lá para o passado. Opa, Ana, vamos lá. E ela dá 1000 voltas, e a gente se perde, porque existe um tempo, apenas um tempo que existe agora. É esse instante, é aqui. O que eu estou falando com vocês é apenas esse instante. Passado e futuro não existe. Uma coisa já passou, a outra eu estou idealizando.
Então essa vivência da quietude é para que a gente tenha um momento para parar, se desconectar um pouco do celular, se desconectar um pouco de todos os afazeres e ficar aqui um pouco em contato com você mesmo, com você mesma, de uma forma tranquila. Eu nunca fiz, nunca experimentei isso de ficar desconectada, meu celular. São algumas horas, é das 8h30 ao meio-dia só. E não fiquem preocupados, porque vão ter várias atividades, eu vou conduzindo. E nesse pequeno tempo é uma mostra do que eu faço para mim, dos benefícios que eu tenho para trazer para vocês, que vocês possam também aplicar no seu dia. Por isso que é uma vivência, porque eu vou trazer algumas possibilidades, algumas estratégias, enfim, né? É que eu não queria falar de surpresinhas, né? Vocês vão ter que vir para saber o que é. Mas a gente vai fazer algumas atividades e que vão fazer com que você possa aplicar no seu dia a dia, para que o teu dia não seja tão estressor, para que você não fique tão ansioso, para que você não veja que o tempo está passando. Eu aprendi a degustar todos os instantes. E quando eu vejo o dia já acabou, eu penso, eu aproveitei bem o meu dia. O tempo para mim não voa. Claro que a gente se assusta quando a gente pensa, meu Deus, a gente já está no meio do ano. Mas o que eu fiz até esse meio do ano? Com certeza, eu construí muitas coisas. Então, são essas estratégias que eu gostaria de passar para vocês no dia 24 de junho. Será das 8h30 ao meio-dia. E será aqui no meu espaço, mesmo no Jardim das Américas. As pessoas, eu dou sempre o endereço para as pessoas depois que fazem a inscrição, aí eu dou o endereço. Então vai ser aqui. E qual é o valor, né? Então eu sei que muitas pessoas, a gente sente que o dinheiro está curto. Puxa vida, eu queria fazer, mas nesse momento eu tô sem dinheiro, não é um momento financeiro, não tô no melhor. Eu no domingo ainda contei que muitas coisas que eu fiz, eu achava que eu não tinha, né? É aquela questão da escassez, de eu nunca achar que eu posso fazer, que é para mim. Eu tinha muito isso, e todos os cursos que eu fiz eram muito caros, e eu enfiava a cara, vai lá, vai dar certo, e deu tudo certo, eu sempre consegui pagar, sempre dei jeito. Então, mas mesmo assim, eu estou fazendo num valor bem acessível, um valor que caiba no bolso das pessoas, para que eu possa realmente passar um pouquinho desse meu aprendizado. O valor normal que eu faço de uma vivência ali de 3h30 sai 220, 240, dependendo, né? E essa vez eu estou fazendo a R$79. É um valor bem abaixo de tabela, abaixo de tudo, mas é porque realmente eu quero passar para vocês algumas estratégias que possam ajudar, né? Ajudar você, no teu dia a dia, e a gente pode ir conversando e a gente pode depois planejar outras coisas. Eu fiz algum tempo atrás um workshop de autocuidado e foi super bacana, as meninas amaram. E eu vejo que todo mundo, inclusive eu, quando faço qualquer vivência, né, que eu faça, e as pessoas que já fizeram comigo, nossa, ainda bem que eu vim, que bom que eu vim, eu não tenho palavras para falar aquilo que eu senti. Agora eu trabalho com banho de floresta, e o primeiro banho de floresta que eu participei com o Guilherme, eu pensei, meu Deus do céu, a gente sai renovada. E quando qualquer parada que a gente dá, a gente se sai renovado. Então, meu convite é que você pare um pouquinho, pare dos seus afazeres, pare de tudo e venha. Eu vou abrir, acho que no máximo 15 vagas, não pode ser mais do que isso, porque senão o meu espaço não é grande. Então, só serão 15 vagas no dia 24 de junho, das 8h30 ao meio-dia. Amanhã vai um post também explicadinho, desse salvo lá o post, porque eu acho que falando às vezes é muita informação, depois você pode se perder na informação. Mas então Oba, Ana, isso aí. Ana, chama as amigas. A Simone, que é tua amiga também, ela já fez comigo, Ana. E daí, como que eu vou fazer as inscrições? Eu já ali na minha bio, tem o Linktree,
você clicando ali já tem um link que você entra no grupo do WhatsApp e eu vou dar as informações ali. Ou então você, no post que eu vou colocar amanhã, eu acho que vai no Stories hoje também, tem o meu telefone, ou então você me manda uma mensagem, né? Aí se ficou alguma dúvida, se você não entendeu, se... Ah, eu posso trazer minha amiga, meu marido, minha mulher, pode, sabe? Eu acho, é bem bacana, sabe? Se vir com quem você quiser. Só não pode criança. Esse não é um espaço para criança. Essa não é uma atividade. Eu faço com as crianças, até eu estou pensando em fazer com famílias também, mas esse momento é só para adulto. Então, se você se interessou, se você quer, né? Uma coisa que eu aprendi também eu não dou mais a minha opinião se eu não experimentei. Porque para eu dizer se isso é bom ou ruim, eu tenho que experimentar. Então, se você quer saber se isso é bom ou ruim, venha. E se for muito ruim, se não valeu nada a pena, eu te devolvo o dinheiro. Né? Porque acho que a gente tem que fazer, a gente quer que as pessoas sintam que vale a pena. Quando a gente vê, quando tem uma criança que a gente oferece uma coisa, eu não quero, eu não gosto. O que você diz? Experimente. Experimente e depois você vai me dizer se você gosta. Então, o que eu te convido é que venha experimentar comigo uma vivência na quietude. Então, esse é o meu convite e eu quero ver se... Eu acho que eu trouxe muitas informações e se vocês têm alguma pergunta, se você... A Ana já disse que vai fazer, que bom. E se você tem outra questão que você queira me perguntar, eu estou à disposição aqui para tirar dúvidas, para a gente conversar um pouquinho. Se daquelas 8 situações que eu falei lá no começo, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre alguma delas. Então, vou dar um tempinho aqui para vocês escreverem, para a gente poder conversar um pouco mais das questões talvez que ficam mais difíceis para vocês, o que é mais difícil nesse mundo das multitarefas, que a gente tem que ser Mulher Maravilha, super-homem, que imagine eu não posso dar conta das coisas. Claro que pode. Eu tenho um lema assim, e tá tudo bem, e não deu e tá tudo bem. Tem uma pessoa que já fez vários cursos comigo, e ela, tá tudo bem, né? E eu falei, tá tudo bem, porque tem horas que não tem o que a gente fazer, então tá tudo bem, né? Ah, a Regina entrou depois, Regina, então eu fiz um convite aqui para uma vivência de quietude. Então eu falei no início, Regina, de 8 situações do dia a dia que a gente pode, para ver se você se identifica. De pegar o celular sem prestar atenção, de sentir que o tempo está correndo e você está remando contra a maré, situações de estresse, situações de ansiedade, aceitação, isso, a gente aceitar que a gente pode, né, Regina? Se dentro do Mindfulness tem algumas atitudes, e uma das atitudes é a aceitação. Eu preciso aceitar a situação, aceitar quem eu sou, aceitar aquilo que está acontecendo comigo agora, porque eu não tenho o domínio das outras coisas. Isso, a presença, é isso mesmo. Deixar um pouquinho a preguiça de lado. Outra coisa que agora você falou da presença, eu pensei em preguiça, porque quando a gente não está na presença, às vezes a gente entra numa fadiga, num cansaço, numa preguiça. E eu lembrei um pouco do livro do Wallace Lima, e ele fala muito até da nossa energia. Que energia que eu estou emanando? Que energia que eu estou recebendo? Porque às vezes a gente até tem uma energia boa, mas a energia que eu estou recebendo é uma energia tão pesada que se eu não me trabalho, eu vou ficar com essa energia pesada. Isso faz sentido para vocês? Deixa eu dar um golinho que minha garganta está secando. Faz sentido? Não sei se você consegue perceber a sua energia. Eu dou até domingo, dei essa dica e eu vou dar mais essa dica agora para vocês. Na hora que você acordar, antes de qualquer coisa, sinta como que tá a tua energia.
Sinta o teu corpo, a tua energia. E você vai se percebendo durante o dia. E no final do dia você vai perceber também. Você pode, porque eu acho assim que a gente só pode nos comparar com a gente mesmo. Eu não posso me comparar com ninguém. Eu posso me comparar quando eu acordei, como eu estava, e em outra situação como eu estou. Aí eu tenho grau de comparação. E o que eu posso fazer para melhorar? Se eu não estou tão bem, se eu terminei meu dia e não estou tão bem, o que aconteceu? De que forma que eu posso melhorar esse meu estado? Deixa eu ver, Regina, que se falou ali. A conexão, viu? Viu? Você entrou aqui, você deve ter me visto ao vivo, entrou. E é isso, né? Esse trabalho que eu tenho feito. E todo o trabalho que eu faço com as pessoas é um trabalho que eu faço comigo mesma. Porque eu acredito que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não consigo ser, tanto é que meus trabalhos, a maioria é muito mais vivencial, tem parte de atividades que a gente faz do que só teoria, por isso que eu não é aula. A aula eu dava antigamente lá na pós, no colégio, e essas são vivências para a gente trazer mais bem-estar. Eu acho que nós estamos num mundo que a gente está precisando de bem-estar, que a gente está precisando se sentir bem. Eu sempre falo que eu não posso me sentir mal. Eu não posso estar no mal-estar. Eu tenho que eliminar todas as coisas que me trazem um mal-estar. Porque se eu quero ter um benefício, se eu quero bem-estar, eu tenho que olhar para mim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não é tão simples assim, porque a gente não está acostumado. A gente não está acostumado a olhar para a gente, a se perceber, a perceber que muitas vezes a gente precisa mudar, né? Mas nessa vivência do dia 24, vão ser apenas algumas dicas, que a gente vai fazer algumas atividades, que serão dicas que você pode fazer no seu dia a dia. Então, essa que é a minha proposta na vivência do dia 24. Eu vou deixar essa live gravada, e se você achar que possa beneficiar alguém também, que se conhece alguém, às vezes que nem me conhece, ou que não pôde estar aqui, porque eu sei que esse horário não é o melhor horário, mas eu faço a minha higiene do sono, eu paro cedo, então eu não gosto de fazer live tarde. Então, se você conhecer alguém, você me avisa. Olha lá, Guilherme, não tenha medo, venha que você vai ver, não precisa ter medo, sem medo. Tem um bom antídoto pro medo, coragem. A coragem. Eu sempre tive muitos medos e hoje, olha, eu praticamente eliminei muitos deles. Eu que tinha medo de altura, eu tô querendo até já pular de paraquedas. Então, joga aí a coragem aí, que é o melhor antídoto pro medo. Deixa eu ver, precisamos auxiliar na expansão da consciência, exemplo móvel, exercício todos os dias. Isso aí, Regina, é isso, todos os dias. E mesmo assim, eu não sei se você sabe, a gente tem consciente mais ou menos uns 5%. Uma pessoa bem trabalhada tem uns 10% de consciência, o resto está tudo lá no nosso inconsciente. E quanto mais a gente vai expandindo a consciência, a gente vai trazendo essa percepção, mais é o iceberg. O que está para baixo do iceberg e a pontinha do iceberg. A pontinha é o que a gente tem de consciência. O que está para baixo é o inconsciente. Então, quanto mais a gente trouxer de consciência, menos energia a gente gasta, mais leve a nossa vida fica e a gente fica mais feliz. A gente pode ter uma vida mais feliz, mais leve, mais tranquila. Então é isso. Tem mais alguém que queira me perguntar alguma coisa? Pode falar aí que a gente ainda tem um tempinho. Então tá. E que às vezes demora para chegar aqui as respostas, só vou esperar mais um tempinho. Então, hoje ainda vai no Stories, vai a explicação, amanhã já entra um post explicando tudo bem certinho. Aí, quem quiser já entra lá no grupo, a gente já vai... E todo grupo que eu começo, então a gente vai ter 2 semanas, eu já vou dando dicas ali nos grupos, eu sempre vou dando dicas. A Ana que entrou agora, ela tá fazendo a jornada. Que bom, Ana, que você tá aqui. O pessoal da jornada também vai ser convidado amanhã para fazer esse dia.
Então tá bom. Depois isso, Regina, você vê os detalhes e eu sempre estou à disposição. Quando vocês quiserem me perguntar qualquer coisa sobre qualquer trabalho meu, eu estou à disposição, tá bom? Então tenha uma boa noite, não vão dormir tarde, desligue os celulares 1 hora antes de dormir, pega um livrinho, um chazinho, eu já tô aqui no meu chazinho, você coloca uma luz mais amarela no final da noite, não ficar na luz clara, isso tudo vai ajudando, ó, já dei mais uma dica aqui, isso já ajuda no sono, né? Acompanha você. Ah, que legal, Gui. É, você me conhece há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente nunca teve, acho que, assim, uma oportunidade de conversar um pouco mais, mas a gente vai se transformando. Mas o caminho é árduo, ainda tem muita coisa pela frente, e graças a Deus, né? Que a gente sempre tem coisas para aprender, quer dizer que a gente tem vida ainda para viver, né? Ai, que isso aí, amarela do quarto, ótimo. A minha do meu quarto é amarela também, que bom. Então tá bom. Ah, e outra coisa, se vai jantar, não vai jantar tarde, tem que, ó, eu já jantei antes da live, eu como muito cedo, a gente tem que jantar cedo, porque a gente não pode deixar a digestão também para fazer à noite. Então, claro que às vezes não dá, você vai ter compromisso, mas quando não tem compromisso, procure jantar cedo, dar essa acalmadinha, tirar a televisão do quarto. É, é renovador. É renovador. São pequenos hábitos que a gente vai colocando na nossa rotina que vai mudando. Bom, o vinho, né? Eu vi uma tacinha de vinho, né, Guilherme, por dia. Eu não tomo por dia, eu tomo só a partir de quinta. De quinta eu libero. Hoje eu tô no chazinho ainda. Mas um vinhozinho, ainda mais com esse frio, com a sopa, vai sempre muito bem. Ainda mais quando eu compro lá com você, né, Guilherme? Ah, então tá bom. Então foi uma delícia conversar com vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Perceba se estão com sono durante o dia, se estiverem porque o sono não está sendo bom. Aí talvez procurar um médico, procurar ajuda. Eu tenho a ajuda do meu médico. Meu médico aí tem essa questão, que eu me trato dentro da medicina integrativa, da longevidade, né? Então a gente tem que se cuidar também em todos os aspectos da nossa vida, né? Então tá bom. Então, que delícia conversar com vocês aqui. Tenha uma boa noite e qualquer dúvida, eu espero vocês dia 24. Com certeza será muito gostoso. Um beijo grande e até mais.